né? A gente começou a ler, ótimo. Nós começamos a ler, né? E não deu tempo eu terminar a explicação, porque deu o horário. Tá certo? Então, hoje, a gente vai continuar a explicação, que praticamente chegou quase ao final da explicação. Tá certo? Então, vocês vão abrir o livro de vocês lá na página 125, que foi onde nós paramos a leitura. Abram aí o livro de vocês na página 125. Pronto. A gente começou a falar sobre as orações subordinadas adjetivas. É que, como eu falei na aula passada, essas orações adjetivas, né, elas servem, como o próprio nome está dizendo, como adjetivo da oração principal. Ou seja, essas orações adjetivas vão falar alguma coisa da oração principal, vão caracterizar essa oração principal. Então, a oração adjetiva vai caracterizar a oração principal, assim como o adjetivo faz com o sujeito. O adjetivo dá qualidades, defeitos, características ao substantivo. A oração adjetiva tem a mesma função. Vocês vão perceber aí nos exemplos. Aí vocês vão ver que ela é dividida em dois tipos apenas: orações adjetivas restritivas e orações adjetivas explicativas. Vocês vão ver também, quando a gente lê aqui os exemplos, que elas se parecem um pouco, mas elas têm uma diferença assim, notável na escrita, que vai facilitar para que vocês possam identificar e diferenciar uma oração da outra, tá certo? Aí vocês vão, lá no final da página, se eu não me engano, na aula passada, quem leu esses exemplos foi o João Lucas. Eu vou reler para vocês só para a gente retomar o assunto para que ninguém fique perdido aí, tá certo? Lá no final da página 125, tem 5 orações, 5 exemplos. Exemplo 1. As chuvas que caem em janeiro estão vindo. Exemplo 2. As chuvas que salvarão a lavoura estão vindo. Exemplo 3. As chuvas que caem na época da seca estão vindo. E exemplo 4. As chuvas pelas quais José tanto esperou estão vindo. Essas orações aí, 125, Ingrid. São as orações adjetivas restritivas. São exemplos de orações restritivas. Embaixo, no exemplo 5, tem assim: as chuvas que são comuns em junho estão vindo. E as chuvas que são um fenômeno natural estão vindo. Que são as orações, são 2 exemplos de orações subordinadas adjetivas explicativas. O nome já diz tudo. Oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada adjetiva explicativa. Alguém poderia, mesmo a gente não avançando, poderia me dizer a diferença entre essas duas palavras? O que seria uma restrição e uma explicação? Qual a diferença aí vocês percebem? Vocês acham que tem entre uma oração restritiva e uma oração explicativa, levando em consideração o nome? Restritiva e explicativa. Alguém saberia me dizer? Restritiva, pessoal, vem de restringir, né? Restringir alguma coisa. E explicativo, o nome já está dizendo, vem de explicação.
de explicar alguma coisa. Aí na página 126 tem assim: nesses períodos, podemos observar dois tipos de orações adjetivas. As orações destacadas no período de 1 a 4 restringem, limitam o sentido do substantivo chuva, por isso são classificadas como orações subordinadas adjetivas restritivas. Nesse caso, não se fala de qualquer chuva, mas somente das chuvas que caem em janeiro, das que salvaram a lavoura, das que caem na época da seca ou daquelas pelas quais um tal José tanto esperou. Então, as restritivas, elas limitam o sentido da oração. Quando ele diz assim, no exemplo 1, as chuvas que caem em janeiro estão vindo. Por que é que eu digo que ele está limitando? Porque ele não está dizendo que são qualquer chuvas. São as chuvas específicas que caem em janeiro. Ele está limitando o sentido da minha oração, restringindo o sentido da minha oração. É qualquer chuva? Não, ele limita as chuvas que caem em janeiro. Já no período 5 e 6, as orações adjetivas desempenham a função de explicar, ou seja, acrescentar uma informação. O sentido do substantivo chuva sendo, portanto, classificado como oração subordinada adjetiva explicativa. Assim, essas orações não restringem o sentido do substantivo ao qual se referem, mas explicam alguma informação sobre ele e não são imprescindíveis para a compreensão da mensagem. Então, aí nas orações explicativas, é a informação que vem sobre as chuvas, vem para explicar. Porém, se eu retirar essa parte, a minha frase vai continuar com sentido. Por exemplo, as chuvas que são comuns em junho estão vindo. Ele não está limitando o sentido dessas chuvas, ele só está acrescentando uma informação. Ele está dizendo que as chuvas que caem em junho estão vindo. Ele está explicando quando é que caem essas chuvas. Até aí, vocês estão conseguindo entender a diferença de uma para outra? Vocês conseguiriam perceber a diferença que tem entre as frases 1, 2, 3 e 4 e a diferença e da frase 5 e 6, uma diferença na escrita mesmo. Vocês conseguiram notar? Qual é, pessoal? Essa diferença? Vocês saberiam me dizer? Marromeno? Pois me expliquem aí, marromeno. Pronto, eu já sei que a restritiva restringe, limita o sentido dessa oração. A explicativa explica alguma coisa, e se eu tirar essa explicação da frase, minha frase continuará a ter sentido. Mas na própria escrita da frase, você já consegue perceber uma diferença clara, visível. Vocês saberiam me dizer? Eu acho que vocês não se atentaram para isso, mas eu vou já explicar e vocês vão dizer, era isso. Tá certo? Quando eu disser para vocês, vocês vão perceber. Aí, assim, a explicação desse conteúdo é basicamente isso, a oração adjetiva. Se divide em duas, restritiva e explicativa. Então, se lá na prova, né, tivesse assim, na prova, no exercício, classifica as orações subordinadas adjetivos abaixo. Você iria colocar o quê? Se ela é restritiva ou explicativa. Tá certo? Vou explicar, Ítalo, tá certo? Mas como depois aí dessa página vem uma atividade, né, que vocês não fizeram, vocês ainda vão fazer depois. Eu vou passar também uma atividade para vocês lá no Google Sala de Aula, que eu vou colocar várias frases, tá certo? Todas adjetivas, subordinadas adjetivas,
E vocês vão classificar para mim se elas são restritivas ou explicativas. Por quê? Porque às vezes a gente confunde quando uma frase está restringindo, limitando o sentido, e quando uma frase está explicando. Tá certo? Por exemplo, eu vou dizer aqui uma frase para vocês. Exemplo. Ellen, filha de Maria, estuda no Colégio Braz Lima Verde. Essa frase, o sentido dessa frase, filha de Maria, estaria explicando ou restringindo? Vocês saberiam me dizer? Perfeito, livro. Ellen, filha de Maria, estuda no Colégio Braz Lima Verde. Essa frase está explicando. Perfeito. Então, essa frase seria explicativa. É bem fácil vocês perceberem aí essas frases explicativas, tá certo? A gente vai fazer uma atividade agora. Sim. A gente vai fazer uma atividade agora, daqui a pouco. É como se fosse uma atividade de classe, tá certo? Porque quando a gente estava estudando presencialmente, tinham atividades que vocês faziam em classe e atividades que vocês faziam em casa. Como é que vai funcionar isso? Nós vamos ler, obviamente, as perguntas aqui do livro, algumas perguntas, e vocês vão me dizer a resposta que vocês acham que está correta. E eu vou corrigir junto com vocês e vocês já vão fazer isso, Ítalo. É como se fosse um fato. É como se for uma informação a mais, digamos assim. Quando eu passar as frases para vocês, as frases que vocês vão copiar no caderno de vocês, todas as frases ou vai ser restritiva ou vai ser explicativa. Isso vai ficar muito claro na cabeça de vocês. E quando vocês souberem uma informação, é porque vocês ainda não se atentaram sobre essas duas frases, aí que vai ficar bem mais fácil mesmo. Porque como fica mais fácil para vocês entenderem, como eu não tenho uma lousa aqui, e eu não sou muito boa na questão de, por exemplo, usar ferramentas tecnológicas, né, que se usa aí o PowerPoint, eu acho que é assim que se fala, né? Explico, Stephanie. Aí fica um pouquinho complicado. Então, por isso, é importante que vocês treinem. Por isso que eu vou passar essa atividade para vocês treinarem. Porque gramática é prática, tá certo? É treino, é responder questões, é que nem matemática. Você não aprende matemática se você não resolver os cálculos. Do mesmo jeito é gramática. Você só acerta, aprende se você praticar. Stephanie, vamos lá. Pronto. Vamos falar das orações adjetivas. Elas se dividem em dois tipos, tá certo? As restritivas e as explicativas. As restritivas, elas limitam o sentido da minha frase. E as explicativas explicam algo na minha frase, ou seja, trazem uma informação a mais para a minha frase. Ok? Aí essas questões aí, quando eu trouxe a atividade para vocês, copiar lá no Google Sala de Aula, vocês copiarem no caderno, vai ficar mais claro. Aí as atividades da página 126, as atividades da página 127, 128, 129, vocês vão fazer algumas agora comigo, tá certo? Porque depois disso, a explicação que vai vir no livro de vocês é a explicação sobre a pontuação dessas orações. E é aí que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ok? Vocês vão fazer essas atividades aqui junto comigo, como se fosse uma atividade de classe.
E a atividade de casa vai ser a atividade que eu vou passar para vocês copiarem no caderno. Tá certo? Alguém poderia ler a primeira questão? Por favor. Eu, tia. Pronto, pode ler. Reescreva os períodos a seguir, substituindo o adjetivo destacado por uma oração adjetiva correspondente. A. Desde crianças, aqueles meninos têm hábitos incorrigíveis. Nessa questão aí, vocês vão trocar o adjetivo em negrito por uma oração adjetiva. Vou dizer como ficaria a primeira frase para vocês me dizerem a resposta das próximas, para vocês entenderem, tá certo? Na 1 diz assim: desde criança, aqueles meninos têm hábitos incorrigíveis. Esse incorrigíveis a gente poderia trocar por uma oração. Que oração seria essa? Que não se podem corrigir. Uma palavra eu transformo em oração. Aqueles meninos têm hábitos incorrigíveis. Aqueles meninos têm hábitos que não se podem corrigir. E isso vocês vão fazer nas outras frases. A frase B diz assim: aquela solução era uma saída inimaginável para nós. Como é que poderia ficar essa frase? Tá certo, Stephanie. Mas vamos tentar fazer aqui a B. Aquela situação era uma saída inimaginável para nós. Como é que a gente poderia trocar esse inimaginável por uma oração, pessoal? Quem arriscaria aí me dizer? É uma questão bem fácil. Que não pensar. Aí como é que ficaria a frase completa? Aquela solução era uma saída que não pensávamos em nenhum momento. Pode ser, Ítalo. Tá correto. Inimaginável, mas a gente poderia trocar esse pensávamos por imaginávamos, tá certo? A gente pode trocar o pensávamos por imaginávamos, tá bom? Aí vocês vão copiar a frase toda, tá certo? Trocando a palavra em negrito pela oração adjetiva, como o Ítalo escreveu aí, porém trocando esse pensávamos ou imaginávamos, ok? E a letra A, Stephanie, vou colocar aqui no chat, tá certo? A letra B vocês fazem assim como tá aí. Vou copiar a letra A para vocês. Pronto, eu coloquei aí só a parte da oração, tá certo? Mas vocês reescrevam a frase. Quem poderia ler a letra C? Eu. Pronto, pode ler. Os jogos realizados ontem definiram o campeão da rodada. Como poderia ficar essa frase aí? Você tem que trocar esses realizados por uma oração. Como poderia ficar? Os jogos realizados ontem definiram o campeão da rodada. Como ficaria? Podem falar no microfone ou escrever no chat, tá certo? Se alguém souber, quiser já falar no microfone, pode falar. Vou esperar vocês tentarem fazer, tá certo? Vocês podem escrever no chat para ficar mais acessível, mais rápido, só a parte da oração que precisa trocar. Aí, quando vocês forem escrever no livro, aí vocês escrevem a frase toda. Pronto, vamos lá, Ítalo, ver. Os jogos que se realizaram
os jogos que se realizaram ontem definiram o campeonato. Vamos ver aí a do Ítalo. Os jogos que foram realizados ontem, pode ser, Ingrid, que aconteceram. Aconteceram é a mesma coisa que realizaram, tá certo? Porém, como na frase tem realizados, é mais interessante que vocês usem o realizaram, tá certo? Apesar de aconteceram e realizaram ser o mesmo sentido. Mas usem o realizaram, tá certo? Então, como ficaria? Os jogos que se realizaram ontem definiram o campeão da rodada. Pode ser que se realizaram ou que foram realizados. Das duas formas, fica correto. Letra D. Eu vou ler. Ela fez uma apresentação envolvente. Como ficaria essa frase? Eu estou vendo agora a resposta da Laura. Esse praticado aí é a mesma coisa do aconteceram, tá certo? É melhor usar o realizaram. Que se realizaram. E na questão, na letra D, que a Stephanie leu, ela fez uma apresentação envolvente. Esse envolvente poderia ser trocado por que oração? Pode ser, ela fez uma apresentação que me envolveu, e pode ser de uma outra forma também. Ela fez uma apresentação que envolvia. Das duas formas, fica correto. Ela fez uma apresentação que me envolveu, ou ela fez uma apresentação que envolvia. Então, percebendo aí a diferença entre o adjetivo, que é só uma palavra, para a oração, que é mais de uma palavra, dá para perceber essa diferença aí, né? Quando você reformula a frase. Aí vamos agora passar lá para a questão número 2. Observe a imagem e reescreva os períodos, completando as lacunas com orações adjetivas. Vocês vão completar essas frases com orações adjetivas. Na letra A tem assim, vou fazer da mesma forma, vou exemplificar a letra A, vou dar a resposta da letra A como exemplo, e vocês vão tentar fazer as outras questões. O barco foi encontrado na areia da praia. Quando eu digo só assim, o barco foi encontrado na areia da praia, eu estou falando de qualquer praia. Agora, quando eu digo assim, o barco foi encontrado na areia da praia que eu nasci. Onde nasci. Tá certo? O barco foi encontrado. Ítalo. O barco foi encontrado completamente destruído. Essa frase faria sentido, porém você tem que completar a lacuna aí, no final. Ou seja, você tem que colocar a frase toda e só acrescentar alguma coisa, tá certo? Então, como é que essa frase ficaria? Poderia ficar: o barco foi encontrado na areia da praia onde nasci. Eu acrescentei aí uma informação, não é em qualquer praia. Foi encontrado na praia onde nasci. Vocês vão fazer a mesma coisa com os itens que vêm, tá certo? B. O barco foi encontrado na areia da praia. Como eu poderia completar essa lacuna? O barco observem que sempre vocês estão usando a conjunção que, tá certo? Que é uma conjunção que as orações subordinadas usam. Então, como é que poderia ficar aí? O barco usando o quê?
O barco que naveguei antigamente foi encontrado na praia, na areia da praia. Pode sim, viu, Ítalo? Correto. Alguém colocou alguma coisa diferente? Então a resposta do Ítalo aí ficaria correta. Poderia ser assim também. O barco que naufragou ontem foi encontrado na areia da praia. Então, teriam várias respostas para se colocar aí. Sua resposta está correta aí. Na letra B, o lixo é uma agressão ao meio ambiente. Como é que eu poderia completar aí essa lacuna? O lixo, eu já dei uma dica para vocês que é de usar a conjunção que, para se tornar uma oração adjetiva, subordinada. Como é que poderia ficar? O lixo, vou colocar só a resposta aqui da B. Vão pensando enquanto eu escrevo aqui a resposta da letra B. E aí, pessoal? O lixo que os humanos produzem é uma agressão ao meio ambiente. Perfeito, Ingrid. Stephanie. O lixo que foi jogado no rio. O lixo que foi jogado no rio é uma agressão ao meio ambiente. Correto, Stephanie. Sara. Perfeito. O lixo que não reciclamos é uma agressão ao meio ambiente. Ótimo. Então, caberia qualquer uma dessas orações aí no item C. Tá certo? Terminar só de digitar aqui. Já vão lendo aí a letra D e pensando na resposta, que daria certo. Então, não faz necessário eu colocar aí a opção C, porque as meninas deram respostas e qualquer uma dessas respostas ficaria certo nesse item, tá certo? No item D diz assim: a poluição representa sérios riscos à saúde do homem. Como é que poderia ficar aí essa letra D? A população, a poluição representa sérios riscos à saúde do homem. Uma oração adjetiva que daria certo nessa frase, nessa oração. Vamos lá. A poluição que é encontrada no meio ambiente representa sérios riscos à saúde do homem. Perfeito, Ingrid. Corretíssimo. Pronto. Letra E. Não. Resposta da Sara. A poluição que é produzida por automóveis representa sérios riscos. Perfeito, Sara. A poluição que é produzida por automóveis representa sérios riscos à saúde do homem. Correto. Ótima resposta, pessoal. Então, tanto a resposta da Ingrid como a da Sara cabem perfeitamente aí nessa letra D. Letra E. A poluição dos mares representa sérios riscos à saúde das pessoas. Como ficaria? Vão colocando as respostas só enquanto eu coloco aqui o carregador no celular, certo? Vão escrevendo a resposta da E.
Pronto, voltei. Vamos aqui observar. Letra E. A poluição dos mares representa sérios riscos à saúde das pessoas que surfam pelo mar. Correto, poderia ser, Ítalo. Vamos ver aqui. Da Stephanie. A poluição dos mares representa sérios riscos à saúde das pessoas e dos animais. Poderia, porque tem a conjunção I. Tá certo? Sara. A poluição dos mares representa sérios riscos à saúde das pessoas que são mergulhadoras. Ok. Stephanie, a tua resposta também daria certo nessa frase. Só que essa frase se transformaria numa frase aditiva, numa oração aditiva, tá certo? Porque acrescentaria das pessoas e dos animais. Então, é mais interessante que você use. Vocês já estão fazendo aqui comigo, né? Mas é interessante que coloquem, tá certo? Para que eu saiba que vocês estão fazendo. Pode ser assim. Como eu vou colocar lá a atividade do caderno para vocês, né? Quando vocês forem me mandar a foto lá no Google Sala de Aula da atividade do caderno, que eu vou passar para casa, que eu vou passar lá para vocês copiarem, vocês mandar do caderno e mandar a foto dessa aqui também, feita, tá certo? Para que eu possa ter o controle. Pronto. Letra F. O lixo na beira da praia precisa ser recolhido. Como é que ficaria aí essa oração? Vamos ver. O lixo na beira da praia, que está com um odor terrível, precisa ser recolhido. Ok, Sara. Pode ser essa a resposta. Se transformaria aí em uma oração adjetiva. Vamos ver, Stephanie. O lixo na beira da praia. Stephanie, não daria certo que está, porque você tem que completar. Você não pode modificar a frase em qualquer lugar da frase, tá certo? Você tem que acrescentar essa oração adjetiva exatamente no lugar que tem esse quadrinho preto, essa lacuna. Aí, como é que ficaria essa frase? O lixo na beira da praia que está, aí você teria que completar com alguma coisa. Tá certo? Pronto. O lixo na beira da praia que é jogado por banhistas precisa ser recolhido. Aí sim, ficaria a frase ficaria com sentido e você estaria completando ela no local indicado, certo? Se você completar aí, pronto. Vamos lá. O lixo na beira da praia que está se acumulando precisa ser recolhido. Aí sim, Stephanie, daria certo. Tá certo? Nesse caso, aí você colocaria só que está acumulado, tá certo? Você trocaria o acumulando por acumulado. Aí sua frase fica perfeita. Ok? Pode ser dessa forma. Pessoal, agora vamos aqui nessas mesmas frases. Vocês saberiam me dizer qual dessas frases aí é uma frase explicativa? Exatamente, Ítalo. Letra F seria uma oração. Exatamente, Stephanie. Letra F seria uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ótimo. Pronto. Deixa eu ver a dele. Não, nesse caso aí seria restritiva, tá certo? Tá limitando as pessoas. Quem são as pessoas? Que vivem da pesca. Ou olhando aí o exemplo de vocês, que vocês colocaram.
Olhem o que vocês colocaram aí na letra D, tá certo? É restritivo, porque ela está limitando quem são essas pessoas. Ela não está explicando, ela está limitando, são apenas aquelas pessoas. Por exemplo, a poluição dos mares representa sérios riscos à saúde das pessoas que surfam na praia. Então, essa poluição está fazendo mal a quem? A todo mundo? Ou ela está restringindo as pessoas que surfam naquela praia? Está limitando, né? Está restringindo as pessoas que surfam naquela praia. Entendeu? Acredito que ficou claro, né? Essa diferença. Alguém gostaria de ler aí a questão 3 da página 128? Faltam só 3 minutos, pessoal, para terminar a nossa aula. Então, eu acredito que vai ficar, como não vai dar tempo, né, a gente terminar essa atividade, vai ficar para casa. Página 128 e 129, tá certo? E a atividade do caderno. Então, fica combinado. Página 128, 129 e a atividade do caderno, que eu vou passar depois que eu terminar de dar a quinta aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês façam a atividade que eu vou passar, que vocês respondam, tá certo? Mas não vou colocar lá só de qualquer forma, não. Vocês pensem, vocês leiam e pensem, será que essa frase, ela está explicando ou será que essa frase está limitando, tá certo? Para que vocês possam, na próxima aula, eu acredito que vão vir as dúvidas de vocês através dessa atividade. Ok, pessoal? Fiquem bem, boa aula e até amanhã. E lembrem, pessoal, do seminário, tá certo? Eu acredito que vocês já estão se preparando. E sexta-feira é o nosso seminário. A aula é de 40 minutos. Se não der tempo, todo mundo se apresentar, eu acredito que dê tempo. Aí a apresentação das equipes que faltarem vai ficar para terça-feira. E a ordem da apresentação vai ser na ordem que eu anotei as equipes, tá certo? A equipe 1, a equipe 2, a equipe 3 vai ser naquela ordem. Está anotado. Então, se preparem, estudem, tragam uma boa apresentação e até a próxima aula, viu, pessoal? Tchau!